Olá, muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta. Essa leitura vai ser bastante, eu acho, diferente das que eu costumo trazer. Se você viu aí no título, a gente vai trazer uma lição de uma vida passada sua. Um tema delicado, né? Porque é uma leitura coletiva, principalmente. São várias histórias, várias pessoas, várias almas, né, que são conectadas aqui. Não quer dizer que não é válido, porém, eu preciso dizer já de cara que sinta se faz sentido, se algo vibra em você, se algo ressoa com a sua alma do que for dito. Se não, deixa passar, não tome para si. Ou se abra para ouvir, pode ter um recado de fato que vai se conectar independente da história, né? Se conectar com a necessidade do seu momento. O segundo recado que eu preciso dar é que eu nem sei se esse vídeo vai ser publicado, porque eu vou usar aqui, eu quero gravar ele, eu tive essa ideia, para exatamente usar um oráculo que eu acabei de comprar, acabei de adquirir, esse aqui bem diferente, redondo. Namoro ele há muito tempo, queria muito, e agora eu comprei, só que eu não sei bem como que vai funcionar, como que ele vai se conectar aqui com o trabalho. Vamos ver se dá certo nessa leitura. É a primeira vez que eu vou usar ele, além de uma leitura rápida que eu fiz pra mim. Outra coisa que eu preciso dizer é que, se em algum momento eu falar vida paralela, não estranhe. Exatamente no momento em que eu comprei esse oráculo, que ele chegou, foi no momento em que eu estava iniciando um curso que está sendo um divisor de águas na minha vida. E um dos aprendizados, né, base, que embasam o conhecimento dessa técnica, dessa ferramenta, é exatamente o conceito de vidas paralelas e não vidas passadas. Então, se eu falar sobre isso, não estranhe. Eu vou tentar focar aqui na ideia de vida passada, só para não confundir a sua cabeça. Enfim, você vai escolher, se você já escolheu através da capa do vídeo, tá tudo certo. Caso não, nesse momento você pode pausar o vídeo para escolher a opção número 1, quartzo rosa, opção número 2, cianita preta. Faça a sua escolha, pause para se conectar àquela opção que te chama mais a atenção, que vai de fato trazer a mensagem que você precisa receber nesse momento. E aí eu vou começar com quem escolheu o quartzo rosa, primeira opção. Vamos ver aqui o que vem de história, né, dessa vida passada que vem a surgir aqui e qual a lição que ela traz para você. A gente tem, em primeiro lugar, uma questão referente relacionada a pobreza. É que eu tô procurando aqui, a gente tem a carta da pobreza, mas a palavra que saiu aqui é a falta de bens. Para essa primeira palavra aqui de cima, eu tô lendo assim, as que saem viradas para cima são os termos que estão em destaque. Mas o tema da carta é a pobreza. Vamos ver o que mais. É o não ter bens, né? Você não ter nada. A servidão. Servidão, a questão da servidão. Você estar aqui já 2 cartas e a terceira... A terceira a gente tem uma questão relacionada a cortes. Uma exposição aqui. Bom, eu falei que precisava de paciência, né? Bom, as cartas que a gente tem aqui, elas trazem, essas 3 cartas, elas trazem uma questão referente a bens materiais, a pobreza, a servidão. Aqui, o que me vem, essa ideia de servidão, é a questão que envolve não só a humildade, mas o estar à margem. Não é a questão do fato de ser humilde, né? O servo, aquele que serve, aquele que se dobra, mas o estar à margem, muitas vezes, não ser visto. Aqui, a gente pode ter
já de cara, assim, duas questões que você pode estar sentindo nessa sua existência atual, conectadas a essa vida passada, que fala, que ressoam com questões de escassez, né? O não ter, o não conseguir, ou não conseguir manter bens. Você conquista algo e logo você perde de alguma forma, ou a dificuldade de conquistar algo. Sempre assim, aqui o que eu quero dizer é relacionado a bens de fato, né? A vida financeira, a questões materiais. E pode ser aqui também, né? Você traz isso, essa questão da pobreza que magnetiza, que traz para essa vida atual, essa questão de escassez de alguma forma. Mas também a gente pode ter aqui uma questão de, eu vou usar o termo invisibilidade, do se sentir invisível, do se sentir menor, se sentir desprezado, se sentir muitas vezes à margem. E aí, ainda se conecta com a questão da escassez, num sentido de você não se reconhecer capaz, não se reconhecer merecedora, acho que aqui se conecta muito com isso, do tipo, eu não tenho nada, pode chegar até uma questão de culpa, de eu não tenho porque eu mereço não ter nada. E isso aqui que eu tô falando pode ser muito inconsciente, de você pode ouvir isso e soar familiar, mas não é algo que você pense normalmente, constantemente, mas de alguma forma isso ressoa com você. Então, uma das lições já de cara dessa vida aqui que a gente está olhando para ela, tivemos muitas já, né? Mas essa aqui, que está conectada com as questões que você vem enfrentando no momento, é de se libertar dessa corrente aqui que te prende a essa escassez, que te prende a esse contrato de pobreza, esse voto de pobreza é o termo que eu estava buscando. Isso é muito comum. Existem muitas pessoas que fizeram esses votos. Aqui eu não acho que foi por livre e espontânea vontade. Aqui foi uma condição que você nasceu numa família pobre, por exemplo. Mas muitas pessoas fizeram um voto de pobreza. Eu escolho não ter nada. E fizeram isso em vidas passadas e nessa enfrentam dificuldades exatamente por conta desse voto lá de trás. Mais uma vez, não acho que aqui seja um voto consciente, que tenha sido consciente, mas você pode trazer esse peso conectado a essas questões por conta dessa vida aqui. Mais uma. A queda de uma civilização, indulgência. Ela está se conectando com a fome. Aqui, a gente pode estar falando, o que está me vindo com essa ideia de queda de uma civilização, não mostrei as cartas, né? Mostrei a primeira, não mostrei... Bom, enfim, vou mostrar só essa aqui. Queda de uma civilização. Não, eu não vou ler pela questão porque eu estava tentando fazer isso, porque elas caíram exatamente assim. Então eu estou conectando, poderia conectar isso com isso aqui, esses dois termos, né? Onde elas se tocam. Mas eu estou usando a ideia da falta de bens, não a fome. Então, apaga essa parte. Eu falei que, né, ia ver como que ia acontecer essa leitura, exatamente por essa composição diferente desse oráculo. Eu tô entendendo como que eu posso usar ele da melhor forma. Então eu vou ficar com a palavra-chave aqui dessa carta, que é a queda de uma civilização. E o que isso tá me trazendo aqui, na verdade, pode ser, por exemplo, uma questão de período. Não tô falando isso para que você busque na história, identificar, né? Não é isso. Mas aqui essa pobreza pode ter a ver com o declínio de uma sociedade, pode ter a ver com o declínio de uma cidade.
Existem épocas, sei lá, medievais, por exemplo, em que lugares eram devastados e existia a população, né, que não tinha renda, não tinha bens. Eram os servos, exatamente como a gente viu aqui, os serviçais. Eles eram aqueles que serviam aos senhores, aos reis. Então aqui a gente pode estar vendo uma época, uma vida sua, até bem antiga, que está conectada a isso, a algum império, mas não necessariamente império, mas que caiu, mas alguma civilização ou alguma cidade, algum povoado que foi destruído ou isso causou essa pobreza, né? Você perdeu tudo, a sua família perdeu tudo e não conseguiu recuperar, ou vocês vêm é um período, né? Uma época em que a sociedade que você vivia, o grupo, a região estava em declínio. É isso que tá me vindo aqui com essa carta. O que mais? Viraram duas, eu vou ficar só com a de cima. Lavagem cerebral, social, olha só. Porque ela virou assim nessa posição pra mim. Então, eu fico com essa palavra que tá aqui em cima. E é uma carta que fala sobre lavagem cerebral. Aqui ainda, né, trazendo... Eu vou ficar por aqui com essas cartas, porque eu tenho mais oráculos aqui pra trazer. Vou tirar 2 cartas só desse aqui, porque essa carta dessa lavagem, né, me conecta muito com essa mesma questão de uma época em que as pessoas eram muito... O destino, ele era traçado antes mesmo da pessoa nascer, né? Era uma época mais difícil, em que se você nascia servo, você morreria servo. E seja alguém que nasceu, seja alguém que perdeu tudo ao longo do caminho, era quase que uma sentença, né, de morte até para muitas pessoas aqui. Pode ter sido, inclusive, a morte nessa vida. Vou tentar falar pouco isso, porque o YouTube não gosta desses termos. Mas o final dessa sua vida pode ter sido decorrente da pobreza, né? Aí, como eu ia falando antes, né, pode ter sido inclusive uma questão de fome, já que elas se conectam ali. Pode ter sido isso. Isso é o que menos importa, né? O mais importante aqui é o que isso talvez traga para essa existência, o que está conectando essa vida nessa do passado. Então vamos ver aqui qual é a lição ou qual é o ponto de transformação com esse oráculo aqui. Muitas cartas, eu vou ficar só com a de baixo. Proteção. Aqui a mãe, a figura materna protegendo. Isso traz para mim aqui, mesmo que exista essa conexão, né, esse voto de pobreza de alguma forma, que você traga isso para essa vida atual, isso também te traz uma noção de cuidado, de acolhimento, de carinho, seja pelos outros, o cuidar do próximo, aqui existe a carta da caridade. Não é exatamente essa, mas a gente pode olhar nesse sentido, né, de querer fazer o bem ao outro ser algo natural seu, porque de alguma forma a sua alma sabe como é não ser cuidado, como é não amparar a quem necessita. Então você tem naturalmente esse impulso de acolher, de cuidar, de amparar aqueles que precisam. Isso é positivo. E se você não tem isso, inclusive eu posso levar para a questão da escassez, né? Aquela coisa de, se eu não tenho, eu não posso dividir. Como é que eu vou dividir o que eu nem tenho? E isso só reforça a escassez. Então aqui pode ser uma das lições também, é você aprender a dividir mesmo que te pareça que você não tenha. Sabe aquela coisa de, eu vou fazer a caridade quando eu tiver muito.
Mas você pode, ainda assim, mesmo não tendo nada, fazer a caridade, fazer o bem ao próximo, seja oferecendo, dividindo o que você tem, o pouco que você tem, ou seja, oferecendo uma palavra, um abraço, uma escuta, fazer o bem de alguma forma. Essa é uma das lições aqui conectadas que eu acredito muito que te ajudam a soltar essa questão da escassez. É o dividir, é o cuidar, é o proteger. Aqui com essa figura dessa mãe. O que mais? E outra coisa que eu ia falar, o cuidar de si também, né? É não se negligenciar, é se acolher, se proteger, mas não de um jeito egoísta. Mais ou menos isso que eu acabei de falar, né? Do tipo, eu não posso dividir o que eu não tenho, então eu vou guardar aqui pra mim. Lembra muito a carta do 4 de ouros no tarô do Osho, que se chama o avarento, né? É aquele que tem um bem e quer guardar pra si. Não é nesse sentido de não dividir. É no sentido de cuidar mesmo, de cuidar das suas necessidades básicas, cuidar das suas necessidades, sejam elas quais forem, e se permitir, por que não, os pequenos luxos também. É você se promover a prosperidade através da sua mudança de atitude. Então isso faz parte também do que você precisa, talvez, aqui precise fazer para sair desse lugar de escassez de alguma forma. O que mais? Vou tirar mais uma carta aqui. A gente já tem um tema, né? E já tem um exercício aqui para você fazer. A inquietude. A inquietude me traz a ideia de busca, de seguir buscando, de seguir fazendo, seguir criando, gerando ideias, investigando. Exatamente. Bom, você não tá aqui à toa, né? Você não entrou nesse vídeo, você não tá nesse canal à toa, buscando mensagens, buscando respostas. É exatamente isso. É você buscar formas de quebrar esses padrões, de quebrar esses votos inconscientes, de quebrar a corrente que te conecta à pobreza, que te conecta à dificuldade, à escassez. A inquietude me traz isso. Essa carta eu vou pegar uma última carta aqui com esse oráculo, com um guardião, anjos e ancestrais aqui, pra gente trazer uma figura ou uma mensagem. São cartas que têm mensagens associadas, mas a minha ideia é trazer figuras que apoiam e auxiliam esse processo. Mas só seguindo o que eu ia falar aqui dessa carta da inquietude, a gente tem a figura de Pandora segurando aqui a caixa, né? A caixa de Pandora. A inquietude dela de eu preciso saber o que tem aqui dentro, eu preciso descobrir o que tem. E nesse processo de busca, né, de respostas, ela acaba soltando. Esse é o mito de Pandora, né? Ela acaba liberando todos os males do mundo que estavam contidos, presos nessa caixa. Então, como eu ia dizendo, a inquietude, ela faz referência a essa busca constante de respostas. Muitas vezes você vai se deparar com a sua sombra, com as suas dores, as suas feridas, os seus medos, as suas inseguranças. E uma dessas lições aqui, para que você quebre essas correntes, é não se abater, não se deixar abater por isso. É encarar de frente, de peito aberto, não fugir. Mesmo que for dolorido, né? Mesmo que seja dolorido o processo, o encarar, olhar para essas questões, siga em frente, siga enfrentando isso, para que você supere, para que você passe por isso e não repita isso, para que você quebre exatamente a corrente. É mais uma ponta aqui da lição que essa vida te traz de necessidade que você precisa fazer para se dissociar disso que te prende a ela.
Por isso que são vidas paralelas, né? Eu disse que não ia explicar. E não é só isso, né? Não acaba aí. Mas, basicamente, é algo que, se ainda tá reverberando na sua vida atual, não tem como ser passado. Tá acontecendo agora. É como se você estivesse aqui e lá ao mesmo tempo. Então, você se desliga, você corta o laço com essa outra vida, paralela, passada, não importa, essa outra vida sua, fazendo esse exercício, esse movimento aqui. Então, vamos ver aqui, por fim, qual anjo ou guardião ou elemento você pode se conectar e vem para te auxiliar nesse processo. A alta sacerdotisa. Cultive os seus poderes místicos. E aqui a gente tem uma figura egípcia, né? Pode ser a civilização aqui, quando a gente viu a queda de uma civilização, a gente pode ser. Não vou cravar, bater o martelo, até porque são muitas pessoas, né, que vão, provavelmente, eu espero, que assistam esse vídeo, mas a gente pode estar falando dessa época, dessa civilização, né, egípcia, o declínio deles, né, e era uma sociedade muito segmentada. A gente pode estar falando dessa época, e olha quanto tempo isso tem, né? Então, bom, o que essa carta traz de mensagem é: em primeiro lugar, se conecte com a energia da sacerdotisa. Vários vídeos de tarô aí falando da carta da sacerdotisa. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. É a energia da sabedoria, dessa sabedoria interior, a voz interior, a intuição, o feminino, a energia do feminino também. Todo esse poder, o poder místico aqui. O poder o conhecimento do plano sutil, daquilo que não é visto, mas que você tem acesso a essas informações. Use isso a seu favor. Use isso para se fortalecer. Essa busca que eu estava falando antes, né? Ainda usei de exemplo. Leituras, se você acessa, vê vídeos como esse, né? De leituras do plano sutil, através dos oráculos, é uma forma. Pode ser, inclusive, que você faça esse tipo de leitura, que você tenha os seus oráculos, e é usar o potencial que isso tem. É você usar ele para investigar o que você não sabe, investigar o que já aconteceu, o que está acontecendo. Use essas ferramentas a seu favor, sejam oráculos, sejam outras ferramentas. Use isso a seu favor. Use isso para que você encontre as respostas, não do que pode acontecer, da previsão do futuro. Use isso para entender o que está acontecendo aqui e agora, o que está reverberando no seu campo hoje. Assim você descobre como que você pode agir diferente. E aí você cria um futuro melhor. É isso que eu tenho para você de mensagem. Espero que ela tenha feito sentido. Se não fez, tudo bem. Não importa. Se você gostou, me conta nos comentários, né, o que você achou desse vídeo, desse oráculo, desse tipo de mensagem, para eu saber se eu faço mais ou não. Te convido a se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito ainda. E se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição do vídeo. Te vejo no próximo. Até lá! Vou para a segunda leitura agora, você que escolheu a cianita preta. Vamos ver qual a mensagem, qual a lição, o aprendizado, né, da vida passada que você precisa receber nesse momento. Vamos ver o que sai. Você que escolheu a segunda opção. Virou aqui a lei, aquele que faz a lei. O termo que saiu aqui pra cima é o que eu vou usar. A carta tá de cabeça para baixo, né? Mas eu vou usar ela assim. Então, quem fazia a lei nessa época aqui que a gente tá vendo. O que mais? Saíram algumas, eu vou usar só a primeira, a que saiu mais pra cima, mais por cima. E vou tirar mais uma aqui. Mas algumas, na verdade. Pelo menos mais duas. Pra gente entender.
Na verdade, para eu entender o que eu vou te falar, né? Aqui saíram duas. Bom, a gente tem aqui alguém nessa vida passada, alguém que sofreu, eu diria que teve um fim até trágico, porque o que está me vindo com aquele que faz a lei, é como se você tivesse de alguma forma abusado do poder. E eu vou falar, na verdade, como que isso reverbera na sua vida atual, em você hoje, né, nessa existência. Você pode sentir muito medo, por exemplo, de aparecer, de estar em público, de ganhar visibilidade, ao mesmo tempo que pode existir esse grande desejo em você. Por que eu tô falando isso? A outra carta que saiu aqui foi a do performer. Aqui a gente tem um pianista, né? Alguém que performa, faz uma apresentação de entretenimento. Foi a palavra que saiu. Então, essa carta me vem como alguém que aparece para o público, trazendo para os dias atuais realmente. Por exemplo, pode ser que você seja alguém que tem uma grande vontade de ter um público, ter uma audiência. Tem algo em você que, por exemplo, você tem um canal no YouTube, você tem um Instagram, né? Tem essa vontade de se tornar influencer de alguma forma. Só que ao mesmo tempo que existe essa vontade, que vem de algum lugar dentro de você, muitas vezes você pode inclusive se sabotar por medo. Do tipo, inconsciente, tá? Não é algo que você pense. Mas é assim, se eu ganhar visibilidade, eu posso falar besteira, eu posso fazer alguma coisa que é muito errada e que vai me prejudicar. Então eu me saboto, eu acabo não fazendo, adiando, deixando para depois. Eu nunca me coloco e insisto e persisto para de fato ganhar visibilidade e crescer. De alguma forma eu vou sempre me podando e nunca chegando onde uma parte minha gostaria de chegar. Veja se isso faz sentido, se isso ressoa com você. Pode não ser necessariamente como, né, eu disse aqui, é uma leitura coletiva, nem sempre a história vai ressoar, porque, né, são muitas pessoas diferentes. Mas veja como que isso faz sentido em você. Pode ser aqui, não necessariamente na internet, pode ser na sua profissão, na sua carreira, né? Pode ser algo que é feito offline, numa empresa, mas você pode perceber uma certa autossabotagem muitas vezes. E de onde isso vem? Desse abuso de poder que eu falei. Aqui, o que me parece, inclusive pode ser que você hoje, por exemplo, uma possibilidade, você pode ser uma carreira no direito que é offline. Você não necessariamente precisa ser influencer e estar na internet. Você pode estar aqui lidando com leis nessa vida atual também, de alguma forma. Mas não vai ser para todo mundo, obviamente, né? Mas aqui, essa pessoa que fazia as leis, que dominava as leis, né, de alguma forma, é alguém que talvez tenha se beneficiado. Por exemplo, criou algo, uma lei, que acabava beneficiando a si próprio e prejudicou várias outras pessoas. E esse prejudicar outras pessoas acabou causando, não necessariamente como consequência, mas pode ser que nessa existência que a gente está olhando aqui, você tenha tido esse fim trágico. Eu vou colocar nesse lugar de possivelmente por conta desse abuso, por conta desse excesso que talvez tenha acontecido, do seu poder, né, de detentor da lei na época. Acho que não mostrei, né? A outra carta que saiu aqui é a carta da execução. Alguém que foi executado, porque foi essa palavra que saiu aqui pra cima. Então, não é um fim tão bom assim, né? E eu não falei isso no primeiro grupo, eu vou falar aqui, porque
Não sei, tá fazendo mais sentido falar pra você aqui. Normalmente, quando aparecem as vidas passadas que aparecem, seja em leituras de registros acásticos, de constelação, de terapia reencarnacionista, né, que é a que realmente se utiliza, apometria também, como eu falei no início, são as técnicas que se utilizam das questões referentes a vidas passadas, que é onde pode aparecer esse tipo de situação de conexão com a vida atual. Vou falar o mesmo que eu falei no primeiro grupo, né? Por isso, vidas paralelas, você tá... ela tá ressoando com a vida atual, então ela não tá no passado, ela tá no presente. Ela tá acontecendo ao mesmo tempo. Você tá aqui e tá lá. Enfim. Quando aparecem, as vidas que aparecem, vou usar como exemplo a terapia reencarnacionista e a apometria. As vidas que aparecem, elas não vão ser as vidas que foram boas, que terminou tudo bem, que deu tudo certo, né? São as existências de sofrimento, que alguma coisa grave aconteceu. Então, normalmente, elas têm esse tom mais pesado. Aqui a gente tá vendo uma existência que não terminou nada bem, né, pra essa pessoa. E por isso que eu falei que pode existir aqui um grande medo. Você hoje ter medo de se expor, de aparecer e de alguma forma acabar fazendo essa mesma besteira que essa outra existência que fez. E isso te prejudicar. Então, o medo de acontecer o mesmo, disso aqui se repetir, isso te impede de brilhar. Isso te impede de florescer plenamente. E é isso que eu tenho aqui. A gente vai ficar com essa ideia. E eu vou ver agora aqui com esse outro oráculo o que a gente traz de lição de fato, né? Como que você pode transformar isso aqui e se libertar disso, né? Desses medos. Vamos ver. E se você ouviu isso tudo e nada fez sentido, né? Se não reverberou em você, ou não é a sua leitura, pode ser a primeira, ou só é algo realmente inconsciente. E claro, né, eu não me lembro mais se eu falei isso no início do vídeo para todos, ou só no primeiro grupo. Mas fique com aquilo que fizer sentido para você, e mesmo que não faça, ouça e veja o quanto isso pode se encaixar no seu momento. Pode não ter sido algo que de fato aconteceu com você, mas alguma coisa que eu diga pode te auxiliar nesse momento. Então, aqui o que a gente está vendo é o que menos importa, né? É o que a gente faz a partir de então. Nesse caso, com esses medos, com esse bloqueio. É isso que a gente quer cuidar aqui, né? É isso que a leitura está trazendo. A lição nesse sentido. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer de bom com essa informação? Então vamos ver. Com esse oráculo aqui. Qual é a lição? Qual é a transformação? O aprendizado? Espero que não esteja fazendo muito barulho no microfone. A gente tem aqui amor singular e o fruto maduro. Essas duas cartas me trazem uma energia extremamente positiva de, em primeiro lugar, vou aproveitar o fruto maduro, falar sobre essa carta. É como se você tivesse amadurecido. Essa existência, ela serve de aprendizado. Você já, por ter passado por isso tudo, já passou tempo, você foi para outros lugares, né, para aprender através dessa dor, e você sabe, de alguma forma você já sabe como que você faz para não repetir isso. Então, é compreensível o seu medo, mas também é interessante que você tente vencer isso passinho por passinho, né? Indo até onde é confortável, mas vai tentando. Aqui a mensagem é: não tem perigo. Não existe perigo de você repetir isso, porque você já aprendeu com esse erro. O aprendizado já foi absorvido pela sua alma. Então, você está pronta ou pronto para dar um passo.
E como que você faz isso da melhor forma é o que esse amor singular traz. O que vibra dentro de você? O que o teu coração te chama para fazer? Vou usar como exemplo aqui o que a gente tem na leitura já de informação. Só para facilitar. Encaixe aí na sua realidade. Vamos supor que, nesse momento, nessa vida, você é um advogado, uma advogada. E só que você não sente que esse é o seu propósito, que não, é como se você tivesse feito por obrigação, porque alguém disse que era bom, porque dava dinheiro. Esse ponto é muito importante, isso dá dinheiro, né? Se você seguir esse caminho apenas do benefício que o fazer traz, você pode em algum momento cair numa situação como essa, de abuso disso. E aí o que a gente está vendo aqui é, ao invés de seguir aquilo que disseram ou aquilo que faz mais sentido, por que você não segue aquilo que vibra dentro de você, que ressoa com o seu coração? Seguindo essa ideia, né, como eu falei, pode ser que você seja alguém que tenha alma de artista. E aí, eu posso aqui estar falando exatamente com alguém nessa situação. Não é à toa que essas cartas saíram. Você tem a alma de artista. Seu coração te chama para fazer isso, para fazer arte, para fazer poesia, para fazer música, sei lá, para entreter. Aqui a gente tem o entretenimento, né? Aquele que entretém, comédia, sei lá, contar história. Se você segue esse amor, isso que está dentro do seu coração, não tem erro. E eu diria que a mensagem aqui é exatamente essa. Aqui, o cortar o laço com essa existência é não fazer aquilo que é óbvio, aquilo que é fácil ou aquilo que é vantajoso. O que corta a conexão com essa dor dessa vida aqui, esses medos, é você fazer aquilo que faz sentido para você, aquilo que está dentro do teu coração. Pode ser, aqui, vou dar um exemplo ainda seguindo o que eu falei. Você pode vir de uma família de advogados. Todo mundo é advogado na família, mas você tem alma de artista. E você vai ser a criatura dessa família, desse clã, que vai falar, não vou seguir esse caminho, vou seguir outro. E vai ter um monte de gente que vai repreender, né? Talvez seja uma outra camada de medo aqui. O medo do desapontamento, o medo inclusive de, imagina se eu faço, eu tento, eu corto aqui os laços com esse clã, tento e não dá certo. E aí eu tenho que depois pedir pinico, né? Voltar atrás e falar, poxa, não deu. Mas aqui a questão não é o que vai dar certo ou não, no sentido de ter sucesso, ter retorno financeiro. Aqui, o ter sucesso para você, nesse momento pelo menos, não tô falando nem da vida inteira, né, daqui pra frente, é nesse momento, é a decisão de fazer diferente, de fazer isso aqui, de seguir o seu coração, diferente do que você fez talvez nessa existência que a gente tá vendo, em que você fez o que era vantajoso, em que você fez o que era benéfico para você e prejudicava outras pessoas, como eu disse. Então, mais uma vez, se esse é o seu caso, seja na arte ou não, em qualquer outra área, seja quebrando laços familiares nesse sentido, né, de geração, você tá pronta. A mensagem é essa, você tá pronta para fazer esse movimento, para dar esse passo. E é exatamente ele que você precisa dar nesse momento, para se libertar disso aqui, para vencer os seus medos, não só pelo movimento de fazer diferente, mas pelo fato de esse medo estar atrelado a isso aqui. É isso que quebra, encerra essa conexão. É isso que a gente tem aqui. Vamos ver aqui, vou pegar um oráculo aqui, Anjos e Guardiões, uma figura, né, ou um elemento, algo que venha
amparar, te auxiliar nesse momento, nesse movimento. E você pode usar. Acho que falei tudo. Vamos ver. Qual guardião, né? Guardião do fogo. Olha só. Só reforçando tudo que eu falei, porque o amor singular é uma carta que traz, como eu falei, né? Eu tô usando ela aqui totalmente conectada com o que tá no teu coração, o que é único pra você, o que tá dentro, a sua essência tá te convidando pra fazer, pra exercer, pra olhar para aquilo. É a chama interior, a sua alma, o que a sua alma tá te conduzindo a fazer. Pode ser aqui que você tenha que quebrar muitas barreiras internas e ao seu redor, como eu falei, né? Pode ser no caso de toda uma família que pode ir contra a sua decisão. Ou por ser ousado, ou por ser diferente, né? Se você se identificou com o artista advogado aqui, é o diferente. Mas pode ser apenas porque é ousado. Pode ser um grupo. Estou usando o grupo familiar, né? Porque normalmente é o que mais bloqueia a gente. A gente quer pertencer, né? A gente quer ser amado pelo nosso grupo, pela nossa família. A gente quer ser aceito. Então, muitas vezes a gente evita ser quem a gente realmente é e seguir os nossos desejos só para pertencer, só para não bater de frente. Então, eu posso ter uma alma de artista e passar o resto da vida como advogada, porque imagina como que eu vou dizer, como que eu vou encarar essas pessoas sendo diferente deles. Eles não vão me aceitar como eu realmente sou. Então eu vou me limitar ao que eles querem que eu seja. E aqui quebra essa corrente. A mensagem é essa. Então o amor singular fala do que a tua alma está te convidando a fazer nessa vida. E a gente tem o guardião do fogo. O fogo interior. Fogo como elemento, né? Um elemento da natureza, mas para mim aqui tá totalmente conectado à sua alma. O fogo da alma, aquilo que te acende. Acenda as suas paixões. É a frase aqui associada, eu nem tinha lido. Tá aqui embaixo, não tá focando. É isso. Onde estão as suas paixões? O que o seu coração tá te chamando para fazer? Segue isso, porque não tem erro. Não tem erro tanto no sentido de alcançar o que você espera, alcançar o sucesso, seja como ele for para você, né? Ou como que sucesso faz sentido para você, mesmo que seja uma longa caminhada, tem caminho até lá, mas também por você fazer esse movimento de enfrentar isso aqui, de quebrar essas correntes, esses padrões e se libertar desse medo de repetição de algo que não é mais você. Essa vida aqui, como eu disse, né, passada ou paralela, ela não é mais você, ela não é essa consciência que está aqui nesse momento assistindo esse vídeo. Pode ter uma outra em outro lugar fazendo outra coisa, né? Se for paralela, nesse momento pode ser que esteja aqui ainda, cometendo esses erros, mas você não está lá. Você que está aqui tem uma vida inteira nas suas mãos para fazer diferente. Você pode fazer diferente. Você está pronta para fazer diferente dessa outra que a gente está olhando aqui. Use ela como exemplo. Um exemplo a não ser seguido. Um exemplo a não ser seguido de fazer aquilo que é benéfico, que é vantajoso, apenas por ser vantajoso. Faça aquilo que te acende por dentro, que te aquece o coração. Fazendo isso, você só pode fazer o bem. Então você pode fazer diferente. Aproveite essa existência para fazer diferente, para fazer aquilo que faz sentido para você, de fato. E é isso que eu tenho para você. Esse vídeo ficou bem mais curto que o anterior. Enfim, é isso. Espero que essa leitura tenha feito sentido de alguma forma, como eu disse. Não necessariamente você vai se identificar
pode ser que você se identifique, que isso de alguma forma soe familiar, mas não necessariamente, e também não quer dizer que a mensagem não sirva para você de alguma forma. De qualquer jeito, se você quiser, você pode assistir o primeiro grupo ou ignorar tudo isso e seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido. Se você quiser me contar nos comentários o que achou, se você gostaria que eu fizesse outros vídeos assim, usando esse oráculo, né? Não sei se foi uma boa leitura. Me conte, porque isso me ajuda a saber se eu faço mais ou não. Te convido a se inscrever, caso você não tenha se inscrito ainda, se inscrever no canal, ativando as notificações para saber quando tem vídeo novo. E se você quiser uma leitura particular, aí pra gente entender realmente a sua energia nesse momento, tem o meu contato na descrição. Espero você no próximo vídeo. Até lá!